Eu sempre digo que o mundo só evolui de 3 formas. No futuro, o luxo vai ser aquele serviço realizado por seres humanos. O que é Omnichannel? É um investimento que envolve mais a criatividade, a estratégia em si, e é o momento que tem que se reinventar. Olá, eu sou a Elaine e esse é o podcast Pede pro Marketing, o podcast do Clube de Marketing da ASIC, um oferecimento da Lise, o CRM inteligente que te ajuda a vender mais. Hoje nós estamos recebendo aqui Felipe Godoy, jornalista, especialista em comunicação e diretor da Flash News Comunicação. Felipe, muito obrigada pela tua presença. Olá, Elaine. Muito obrigado pelo convite. É muita satisfação estar podendo participar do podcast do Clube de Marketing. E hoje nós vamos falar sobre um tema que o Felipe está trazendo. Posso dizer que é em primeira mão, Felipe? Pode sim. Está trazendo em primeira mão para o clube, que é a comunicação 5.0. É isso mesmo? Isso. E no que consiste, Felipe, a comunicação 5.0? Elaine, então assim, a gente vem de várias formas encontrando muitas necessidades hoje do mercado. E eu sempre digo que o mundo só evolui de 3 formas: através de catástrofes, guerras mundiais e pandemias. E a pandemia, né, nós vamos contar para os nossos netos o que nós precisamos passar de ter que ficar em casa e eu estar correndo na praia, fugindo da polícia porque não podia correr na praia. Então, assim, e a comunicação e o marketing também evoluíram muito nesse mundo pós-pandemia. E é o que a gente enxerga e por isso que nós chamamos dessa comunicação 5.0. Por quê, Elaine? O 1.0, isso começou já na Primeira Guerra Mundial, onde as empresas precisaram crescer com a Revolução Industrial e precisava apenas ter um bom produto, satisfazer esse cliente e a gente também se autoconhecer, né? O 2.0 já evoluiu de uma forma que a gente precisa também não só nos conhecermos, como satisfazer os nossos clientes, satisfazer as suas necessidades. O 3.0, que é a comunicação, é quando a gente envolve a comunidade, a gente envolve os influenciadores, nós criamos estratégias de responsabilidade social. O 4.0 foi realmente com o advento da pandemia. O que nós observamos, Elaine? As empresas que não tinham site, as empresas que não tinham e-commerce ficaram para trás. Por quê? Nós estávamos #fique em casa e as empresas precisavam vender da mesma forma. Então, se ele não tivesse uma rede social bem instituída, uma plataforma de comunicação omnichannel em múltiplos canais, as empresas ficaram para trás. Eu dou muito o exemplo da Magalu. A Magalu, meses antes de estourar o lockdown, em março de 2020, ela criou seu marketplace, que foi um grande impulsionador de negócios e que hoje ainda se torna uma ferramenta. E aí, quando é que vem a comunicação e o profissional 5.0, Elaine? Nos mundos atuais. Por quê? Graças a Deus, nós vencemos uma pandemia, né, que teve um grande número de mortes, mas assim como as guerras, nós também temos os lados positivos que a gente pode mostrar na área de comunicação e de marketing. Porque as empresas viram e os negócios viram que não só de tecnologia a gente precisa investir, mas também de humanização, também de storytelling, da gente contar boas histórias, da gente trazer um pouco do dia a dia, da ambiência dessas empresas. E é por isso que a gente vê grandes empresas utilizando isso. Vamos citar a Coca-Cola, citar a Van, mas também pequenas empresas, porque hoje a comunicação mostra também que ela não é só feita de grandes recursos, mas também de grandes estratégias e de criatividade. Então, a comunicação 5.0, eu poderia resumir como sendo uma evolução, né, no setor da comunicação, a partir, é claro, desse momento que a gente teve, que foi um momento de ruptura com os canais mais tradicionais, não de ruptura, né, mas de um pouco de necessidade de buscar novos meios de consumo, de entretenimento, de convivência. Sim. Seria isso? Sim. E aí, sim, criou-se, então, uma demanda muito maior por canais online, por vendas pela internet. Sim, seria isso? marketplace. Então, são várias ferramentas, mas daí eu pergunto para você, Elaine, com isso, o varejo, o contato físico vai acabar? Por enquanto não acabou, né, Felipe? No futuro eu não sei te dizer. Sim, mas eu ainda acredito muito, Elaine, no contato, né? Então, por isso que a gente pede muito para as empresas investirem em experiências. Porque o varejo tradicional, aquele simplesmente de venda, onde você passa um produto e leva para casa, esse vai acabar nesse sentido literal.
Hoje as pessoas elas querem viver novas experiências. Então, nós participamos de movimentos de jovens empresários, de jovens empreendedores, e eu nunca tive, mas eu gostaria muito de conhecer a loja da Nike no Vale do Silício, por exemplo, que é um grande case, onde o último atributo é comprar um tênis, porque você vivencia toda uma experiência de conhecer a questão do amortecedor, a questão do contato com o produto, para depois você fazer a venda. Então, e é isso que a comunicação ela tem evoluído, e a Nike, Coca-Cola, grandes empresas fazem, mas o legado que eu quero deixar dessa nossa entrevista é que não é somente em grandes empresas que podem trabalhar. A pequena empresa também pode investir, porque hoje nós temos muitos recursos ao nosso redor, né, Elaine? Hoje, por exemplo, nós temos a IA, a inteligência artificial, que está vindo aí para ajudar. Então, hoje, o que uma empresa precisava de 8, 9 pessoas para fazer, simplesmente com um bom prompt, com um bom conteúdo, você consegue pedir para uma inteligência artificial fazer. Então, e é isso que prova que a gente é feito de modernidade, de tecnologia, mas ao mesmo tempo também de seres humanos. Então, parafraseando agora o Philip Kotler, né? As máquinas são legais, mas os seres humanos têm emoção. Quer dizer, a emoção, esse contato, somente nós humanos vamos fazer. Então, é provar também que as máquinas não vão substituir nós seres humanos. Elas vão ser, sim, o nosso copiloto. Interessante esse ponto que tu trouxe, Felipe, porque realmente a gente viu uma expansão, né, muito grande da tecnologia nas relações de consumo ali durante a pandemia e pós-pandemia. No entanto, o que a gente tem observado hoje também é uma espécie de insatisfação, muitas vezes, do consumidor ao precisar lidar estritamente com inteligência artificial, estritamente robô, né? com atendimentos, robóticos. Isso tem prejudicado também as empresas? Sim, ao mesmo tempo, né, Elaine, claro que a gente sabe que eu conto até isso na minha empresa. A inteligência artificial, ela substituiu 2 profissionais. Ou seja, 2 profissionais que nós tínhamos contratado, a IA está fazendo porque é um trabalho robótico. A gente faz um prompt e simplesmente a IA vai lá e nos entrega. Mas o que as empresas elas estão perdendo o mercado também? Quando elas acham que a IA ou a máquina vai substituir tudo. Então, eu trago um exemplo, inclusive, de um hotel no Japão, que ele investiu 100% em atendimento robótico. E nas palestras eu conto que o que aconteceu. E no momento que um casal, um hóspede, estava hospedado neste hotel, um dos hóspedes roncava. E a IA identificou que aquele ronco da pessoa, do hóspede, era um pedido. Então, quer dizer, olha só todo o transtorno, todo o estresse que foi gerado pela questão de ser totalmente robotizado, totalmente atendimento automatizado. Então, isso prova que nós dependemos muito das máquinas, como o nosso copiloto, mas também a comunicação e o marketing vão precisar de nós, seres humanos, para estar pilotando essa máquina. Para uma sensibilidade, uma percepção que, por enquanto, apenas, né, a mente humana consegue ter essas distinções no atendimento. Sim. E é isso que a gente prova, né? Prova que cada vez mais as empresas elas precisam investir num bom atendimento, numa boa experiência, né? Então, por exemplo, é o que eu falo muito do storytelling, né? Então, às vezes, de você vender um produto e você poder trazer essa noção. Eu estava fazendo um curso agora recentemente sobre uma técnica de vacinas. Então, eles falavam muito na questão de que a pessoa precisa levar a família para vacinar, que precisa trazer, porque pode trazer problema, entrando em contato, ele indo muito com a dor da pessoa. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram investir na parte de mostrar famílias que perderam entes queridos pela falta de vacina. Então, aí aplicou a técnica do storytelling, que é de contar boas histórias, trouxe números, trouxe dados e, ao mesmo tempo, claro, vendeu a importância de você se vacinar. Então, quer dizer, a comunicação está evoluindo muito, porque nós estamos, o que eu chamo na teoria do Big Bang, com excesso de informações, né? Então, nós vindo do meu escritório para cá, eu passei por muitos contatos, muitos anúncios, mas o que vai ficar realmente? É a emoção, é a particularidade, é esse contato que a gente está tendo aqui nessa entrevista. Então, prova que, né, a gente poderia ter feito essa entrevista online, eu no meu escritório, você aqui, eu no seu escritório, mas assim, a gente estando aqui, a gente conecta emoção, a gente conecta sentimento, conversa sobre outros assuntos, e é isso que eu falo muito para essa geração que está vindo aí, que para eles tudo é internet. Às vezes até para ligar ou fazer uma chamada pelo WhatsApp, eles ficam inibidos.
Ah, mas ele não vai querer. Tudo bem, tem gente que não atende mais telefone, né? Eu sou uma pessoa que às vezes é importante você ligar para poder ter um contato, para poder ter uma resposta mais flash, e Mais sabe? imediata. Isso só prova que a comunicação ela precisa ser 360, ela precisa ter vários contatos ao mesmo tempo. Eu vi recentemente uma profecia, digamos assim, baseada em dados, de que no futuro o luxo vai ser aquele serviço realizado por seres humanos, né? Sim. Porque a grande maioria dos acessos a gente vai ser realizado por máquinas, né? E aquilo que só o ser humano pode fazer é que vai se tornar algo mais raro, de mais difícil acesso. Então, o ser humano, quanto mais especializado, né, nos serviços que ele tem para oferecer, mas ele pode também levar o patamar dos seus rendimentos, dos seus retornos. Eu até tenho um exemplo, né? Eu trabalho bastante com o setor da construção civil. Então, o setor da construção civil ele está um pouco atrasado ainda em relação aos grandes centros, quando eu chamo Estados Unidos, Europa, né? Mas assim, ó, a nossa mão de obra especializada hoje está muito escassa. Então, o que ocorreu? Hoje, o grande, vamos botar, profissional, não gosto nem de chamar de pedreiro, mas o profissional que trabalha na obra, ele ganha um valor, às vezes, mais do que um advogado, mais do que um profissional formado. Por quê? Realmente existe uma mão de obra muito latente, uma demanda muito crescente em cima disso, e se ele se especializou, se ele criou uma demanda interessante sobre determinada estratégia dentro da obra, ele vai conseguir ganhar muito mais recursos, às vezes, do que um outro profissional que ficou parado. Então, mostrar que mesmo que a construção está sofrendo também a parte da industrialização, uso de máquinas, impressoras 3D, só que hoje ainda o bom profissional é o grande diferencial de uma obra. Uhum, exatamente. Felipe, antes você comentou de que as experiências hoje vendem mais do que o produto em si, né? Sim. E a gente observa um movimento de marcas, digamos, de grifes famosas. Não, quando eu me refiro a grife, é em qualquer segmento, não só do segmento da moda. Uhum. Mas marcas que têm, né, um ticket médio mais alto, proporcionando experiências, então patrocina um evento, ou enfim, faz algum tipo de interação com o público, isso, e não pensando em vender o produto, mas pensando em ter um contato, uma interação mais próxima do seu público, né? Nossa. E aí você me falou também que isso é possível não apenas para grandes marcas, mas também para empreendedores menores. Uhum. De que maneira empreendedores menores poderiam desenvolver esse tipo de experiência? Excelente pergunta. Então, assim, ó, eu vou até contar um caso real que está acontecendo com a gente agora. A Copa do Mundo está aí, né? Então, um evento fantástico internacionalmente. Quais são as empresas que vão estar lá? Red Bull, Coca-Cola, grandes corporações com grandes investimentos. Então, eu tenho uma empresa que a gente atende na parte de comunicação, que ela queria muito estar patrocinando um time de futebol ou alguma competição da Copa do Mundo. Nós fomos atrás, fomos ver os investimentos e não caberia de nenhuma forma no orçamento daquela empresa. E aí, então, o que a gente provocou? Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho envolvendo o futebol, a Copa do Mundo e envolvendo o futebol amador. E aí, então, nós criamos um projeto, patrocinamos um projeto que já estava sendo desenvolvido por um profissional, e a partir disso nós vamos levar conscientização de saúde bucal para essas crianças e já pensar no futuro do esporte em ano de Copa do Mundo. Então, quer dizer, nós fizemos de uma gota de água uma tempestade. Então, esta empresa patrocinando e apoiando o esporte no ano de Copa do Mundo, com um investimento muito reduzido, sabe? Então, é isso que prova, Helena, a partir da sua pergunta, que, claro, seria muito melhor patrocinar na Globo a competição, tá lá com a publicidade lá nos frontlights, nos anúncios, mas a gente sabe da realidade de cada empresa e nós falamos da nossa realidade regional aqui também. Então, e a empresa, ela vende regionalmente apenas. Então, aí qual foi o nosso propósito? Fazer um trabalho de relacionamento com a comunidade e com pessoas que adoram o futebol e que sonham, às vezes, ter os filhos
se não um jogador, mas daqui a pouco estando bem como um atleta de futebol amador, podendo passar o tempo, não ficando o dia inteiro numa tela, que eu já acho uma grande oportunidade hoje, né? Como a gente vê as crianças, entendeu? Então, isso aí foi uma estratégia que a gente vai até desenvolver agora, um plano de ação agora esse final de semana, que prova que o futebol é importante, a gente teria uma opção de investimento maior, mas com a criatividade, com a estratégia, nós conseguimos atingir também, se não o mesmo efeito, mas um efeito tão bom quanto. Uhum. E seria um caminho muito mais fácil se o seu cliente tivesse um orçamento para investir, né, nessas Sim. plataformas mais tradicionais. Sim. Seria um caminho mais fácil, né? Claro. Um caminho já trilhado, né? Bastava contratar bons produtores, bons fornecedores, entregar um material de qualidade e ele estaria na mídia. E dessa forma, vocês precisaram pensar de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais fora da caixa, para entregar para ele um produto que também vai ter um retorno na comunicação. Não, e o melhor de tudo, né? São futuros pacientes, né? Os pais que vão poder também conhecer um pouco mais da história da clínica e apoiando ao mesmo tempo o futebol. Tá, posso supor então que o seu cliente é uma clínica odontológica, Isso isso mesmo. E aí tá levando os serviços, tá levando experiência, associado com um tema que tá agora em voga, que é o futebol, né, principalmente por causa da Copa do Mundo. E aí vocês oferecem uma experiência pro público e muito focado também porque local, né? Claro. Então é uma competição amadora, mas que envolve vários times da região aqui, dos bairros, então e isso é muito interessante, é uma clínica relativamente nova para a cidade, então eles precisam apresentar os seus diferenciais, né? Então, de novo, né, o orçamento não é muito grande, então assim, por isso nós pensamos em fazer algo mais assertivo, envolvendo o futebol, mas de uma outra forma. Né? Certo. Você citou a Copa do Mundo, né, Felipe, que é uma oportunidade que eu acredito que toda marca está embarcando, né, pelo menos decorando o seu estabelecimento, as pessoas estão, gera muito serviços e produtos, né, esse tema. Teria mais algum tema... Quando a gente não está numa época sazonal, por exemplo, para onde que você indica uma criação de experiência? Olha, Elaine, excelente pergunta, né? Eu sempre falo, né, da experiência, a gente precisa fazer um planejamento estratégico. Então, nós estamos gravando o podcast na segunda e ontem foi domingo, eu estava fazendo planejamento, meus amigos já sabem. Domingo à noite ali a partir das 10 horas, eu começo a planejar minha semana e fazer o planejamento dos meus clientes. Às vezes, fazer o que eu digo, uma reunião comigo mesmo. Segunda de manhã a gente faz com o time, mas na domingo à noite eu já faço uma reunião comigo mesmo. E nessa reunião, a gente faz realmente um planejamento estratégico de comunicação. Por quê? Porque normalmente não, tem meses que não tem eventos, tem meses que não acontece um incidente, então a gente precisa trabalhar muito o que eu falo dentro do real time. Ou seja, vendo o que é trend, o que são informações que estão pegando. Então, vamos supor, nós falamos em vacina. Poxa, deu uma demanda agora de morte, tomara que não exista, mas que teve problemas por causa da gripe. Então, eu trabalho com uma clínica que vende vacinas. A gente pode aproveitar desse assunto, pode aproveitar dessa hype para poder trazer algo no sentido de informar as pessoas. Olha, a gripe pode causar problemas graves para a sua saúde. Invista numa vacinação da gripe. Então, são situações que a gente pode trazer que realmente traz mais assertividade. E aí, voltando à sua pergunta, precisa ser um evento de grande porte? Não. A gente, com um planejamento estratégico, a gente pode estar criando. Então, por exemplo, eu estava fazendo esse planejamento agora para mês de junho. Então, nós temos o início do inverno, nós temos o aniversário aqui de Nova Veneza, que é uma cidade muito próxima aqui de Criciúma, né? Nós temos o São João, então nós vamos criar experiências dentro de algumas empresas focadas também no arraiá, um negócio diferente. E aí, de novo, a pergunta, precisa de investimento muito alto? Não. É um investimento que envolve mais a criatividade, mas a estratégia em si, né, você vai gastar com R$50, eu digo, comprar uns pés de moleque, comprar um amendoinzinho ali para deixar na tua loja, criar uma experiência diferente e fazer com que as pessoas realmente vejam que aquilo ali é uma inovação da tua empresa. Ela está procurando se reinventar. Né? Então, quando chego numa empresa que já tem isso, eu digo, pô, que legal, né? A gente ter uma nova curtição, ter uma novidade, porque eu sempre comento, né, Helena, nas minhas palestras, assim, eu até faço dinâmicas, e eu já tive experiência de você chegar numa loja, a pessoa está assim, uma segunda-feira, mal-humorada, de braço cruzado,
E aí, assim, um tempo chuvoso, um tempo frio, a gente sabe, todos nós temos problemas. Mas assim, ó, né, eu não posso aparentar para você que eu estou preocupado, que eu estou mal-humorado, que eu tenho conta para pagar. A gente precisa mostrar algo diferente. Então, isso aí daí parte muito do atendimento também, né? Porque as pessoas hoje são muito carentes de um tato humano. Eu cansei já de presenciar em empresas que a gente atende, Helene, que às vezes é uma pessoa simples, sabe? Tem recurso para comprar um produto de valor agregado e às vezes o vendedor não dá bola porque ele está mal vestido ou porque ele está ali sem o dente e às vezes, muitas vezes tem muito mais recurso do que muitas pessoas, sabe? Então, é um universo que a gente traz que a gente não pode julgar as pessoas apenas pelo seu visual, né? Então, é por isso que eu digo que nós precisamos identificar, entender os problemas, entender as necessidades e aí que vem a comunicação 5.0, que ela envolve não só você se autoconhecer, né, saber quais são os seus propósitos, porque eu sempre digo, claro, que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer vencer na vida, mas a gente tem que ter um propósito, né? A gente precisa vender, é o que eu falo muito da Coca-Cola, né? A Coca-Cola hoje, ela não vende refrigerante, ela está envolvida com a felicidade, ela criou uma ambiência, tanto que ela é uma patrocinadora oficial da Copa do Mundo, né? E é isso que a gente precisa, mostrar que a nossa empresa, o nosso negócio é feito de propósito, é feito de estratégias. Perfeito. Felipe, agora eu vou te convidar para participar de um quadro muito especial aqui do nosso podcast, que se chama Explicando Marketing para uma Criança. Tá preparado? Vamos lá, então. Vamos lá. Tio Felipe, o que é Omnichannel? Carol, eu vou explicar para você contando uma história. O que você gosta de fazer? Jogar vôlei. Bom, por exemplo, o que é Omnichannel? Omnichannel é quando você pode jogar vôlei, não só na parte presencial também, mas eu posso contar uma história para você utilizando várias plataformas. Então, vamos supor que agora, em mês de julho, vai ter uma partida de vôlei onde você vai poder assistir uma partida tanto no ambiente offline, quanto também no ambiente online. Você pode assistir a partida indo no ginásio municipal, assim como você pode também assistir uma partida de forma virtual, estando com as amigas acompanhando em rede. Então, quando a gente fala em Omnichannel, nós falamos em múltiplos canais. E é isso que um evento, seja uma partida de vôlei, seja uma empresa, seja um negócio, precisa participar. Ou seja, a gente não pode mais depender apenas, Carol, do ambiente físico, mas também do ambiente online. Quando a gente chama dessa linguagem Omnichannel, é quando você está num ambiente híbrido. E é isso que as empresas e os negócios precisam estar se preocupando e precisam estar criando novas estratégias. Você entendeu? Entendi. Você sabia que 9% dos clientes apenas compram por causa do preço? Exatamente. Você provavelmente já deixou de comprar por causa do atendimento, mas por causa do preço, nem tanto. As pessoas dão um jeito quando elas querem comprar algo. Já o atendimento, você quer muito comprar um produto e você deixa de comprar por causa do atendimento ruim. Então, não é o preço que vai determinar se o seu cliente vai comprar de você, mas a forma como você atende ele. E vale lembrar que o bolso do cliente não é o seu bolso. Isso é uma crença muito forte em vendas, porque às vezes a gente vende conforme o nosso bolso. E não, a gente tem que vender conforme oportunidades no mercado. E quando a gente alinha essas duas coisas, que o bolso do cliente não é o meu bolso e que apenas 9% das pessoas compram por causa do preço, eu tenho uma conclusão. Cada vez mais nós precisamos melhorar o nosso atendimento, seja em qualquer canal de venda. E a Lise veio para isso. Nós temos uma inteligência comercial que te ajuda a melhorar o atendimento da sua empresa, te fazer mensagens com que o seu cliente responda, mensagens com estratégias, com relacionamento. Se você ainda não conhece a Lise, te convido para conhecer. Então, gente, agora que a gente entendeu o que é Omnichannel, vamos seguir aqui com o Felipe. Felipe, você estava me falando sobre atendimento, né? Que nem sempre aquele profissional da ponta entrega aquele propósito que foi definido pelo empreendedor, pela marca, né? Isso é uma barreira que vocês encontram hoje em dia? Definem um propósito, fica claro para a empresa, fica claro para a marca aquilo que ela deseja entregar, mas o profissional da ponta não tem essa comunicação, não faz jus a essa comunicação? Sim. Assim, né, Helene, como eu expliquei ali para a Carol, o Omnichannel veio para ficar. Então, nós somos feitos de multiplataforma. Mas assim como nós temos o público mais experiente, que é avesso à tecnologia,
né? Então, ele não quer estar preenchendo um CRM, ele não quer participar de uma live. É uma situação que a gente precisa estar orientando muito esse público mais experiente, que é muito importante, tá? Eu sempre digo isso na minha empresa também. Eu tenho a minha mãe, que é minha diretora, que é muito importante ela me dar alguns insights, como a gente tem uma estagiária que tem 20 e poucos anos. Então, e ao mesmo tempo a gente precisa dessa sinergia de fatores, né? Então, é mostrar para esse tipo de consultor, para esse tipo de vendedor, que ele precisa estar antenado também nas tecnologias, mas também saber que o mundo é feito de pessoas, que o mundo é físico. Então, a gente precisa desse contato. E é nesse momento que, às vezes, a gente precisa também preencher um CRM, preencher ali uma parte da tecnologia, mas também saber olhar no olho da pessoa, de sorrir, de poder presenciar quais são as dores que ela está sentindo, quais são as necessidades, e não apenas pensar no que ela está querendo, que eu estou precisando fechar a meta, que está terminando o mês e que eu preciso vender e eu preciso entregar alguma coisa de resultado para o meu patrão, sabe? Então, tudo isso são situações que a gente vem desenvolvendo muito nos nossos treinamentos. É mostrar de que forma que a gente possa conseguir trabalhar muito não só a comunicação, mas também a experiência, como nós já falamos no podcast. E hoje eu estou fazendo muitos cursos com o pessoal americano, eles falam muito na questão de palavras-chave, né, da tecnologia, do uso do SEO, que a gente chama, né, da parte do Google. Mas eles já estão chamando da importância de palavras-chave não só no momento do Google, mas também das redes sociais, que daí eles já estão auto-intitulando de GEL, né, que são global, o engajamento global dessas palavras, mas que também, Laine, nós podemos utilizar essas palavras, esses aí chamando já de gatilhos, no contato físico. Então, quando eu comentar, por exemplo, vamos citar uma clínica odontológica, eu vendo inovação e novos procedimentos. Esse consultor, essa pessoa que vai fazer aquele atendimento frio, que eu chamo do paciente que está apenas sondando, ele tem que vender toda essa experiência, vender todo esse propósito, vender todo esse conteúdo que a clínica oferece para o mercado, para esse consumidor. Me chamou a atenção esse termo que tu usou, Felipe, gatilhos. É um termo que realmente foi trazido muito à tona com a pandemia, né? Porque a gente viu muita proliferação de cursos, por exemplo, online. E hoje em dia, falando como consumidora, me incomoda um pouco quando eu recebo conteúdos que são claramente um funil de vendas, querendo me conquistar, me seduzir para comprar alguma coisa, sabe? Ainda tá valendo a pena a gente utilizar esses métodos? E segundo, existe uma maneira de tornar esses métodos mais singulares, mais autênticos, para que o consumidor realmente receba algo do interesse dele e não apenas compre porque ele foi fisgado por um gatilho mental? Isso, por isso, Helene, essa tua pergunta também vem de encontro ao que a gente trabalha muito no inbound, né? O que é o inbound para as pessoas que não conhecem? A gente criar um funil a partir de vindo das dores das pessoas. Então, por exemplo, eu vou enviar um conteúdo para você para querer vender essa televisão, esse aparelho de televisão. Então, eu não posso simplesmente assim, já dizer assim, compre esse aparelho de televisão por 10 vezes de R$ 99, vamos supor, né? Então, eu tenho que contar toda uma experiência. Então, como trazer tecnologia, vamos supor, né? A primeira grande pergunta, o primeiro contato com o cliente, como trazer mais tecnologia e conforto para sua casa em época de Copa do Mundo, já que nós estamos falando em Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, eu vou criar toda uma experiência, vou criar todo um fato para a pessoa realmente nutrir esse assunto, nutrir essa tecnologia com base num produto de um aparelho de televisão. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vou chegar no terceiro ou quarto ponto, apenas que eu vou chegar com o ambiente, eu tenho esse aparelho da marca tal que eu posso vender para você por tanto, sabe? Então, e é isso que as pessoas estão realmente cansadas, né, como eu já chamei no início da nossa conversa, da teoria do Big Bang, desse excesso de informação. Porque nós estamos cansados realmente daquela comunicação direta, daquela publicidade massiva, não citando o nome de empresas, mas do compre, só amanhã, é só amanhã mesmo, sabe? Então, são situações que a gente vê que o público já tá cansado dessa comunicação. Então, ele precisa de algo diferente, ele precisa de algo inovador, né? Então, aí citando o exemplo da televisão, a gente tem que utilizar muito o omnichannel, como eu expliquei ali para a Carol, utilizar multiplataformas, porque, né, hoje a TV ela não é somente para ver uma emissora de TV aberta, mas eu posso ter experiência de assistir um filme, de fazer uma reunião online, de fazer um podcast. Olha só quantas funcionalidades que nós temos
com um aparelho de televisão, que a princípio com a vinda da internet iria acabar, né? Então a gente prova que a comunicação está evoluindo, mas a gente ainda é feito muito de sentir a dor das pessoas, de poder presenciar. E aí, de novo, finalizando a tua pergunta, é a gente mostrar que o produto é útil, mas primeiro trazendo o conteúdo. Por isso que eu digo que hoje nós não vivemos a era da informação, nós vivemos, Elaine, na era do conteúdo. Porque as pessoas elas não querem apenas ter ofertas de compra, elas querem ter experiências, elas querem ter informações sobre o que elas vão consumir. E é isso que a gente tem provado, e é por isso que cada vez mais eu sou jornalista, a nossa comunicação está evoluindo muito, e o jornalista tem atuado de forma muito eficiente nessa parte, criando histórias, trazendo números, trazendo dados, trazendo os insights, para fazer com que as pessoas realmente, poxa, realmente vale a pena eu comprar essa televisão. Já 10% da população já está investindo numa nova televisão para a Copa do Mundo. Sabe? Então, são esse tipo de experiências que a gente vem trazer e aí corrobora o que você falou e também traz um novo insight para aquela pessoa que está nos escutando que já quer fazer e isso acontece direto, tá? A gente vai criar uma newsletter e o patrão e o nosso cliente lá já diz, não, toca a ficha na newsletter de promoção de Copa do Mundo e pronto. A gente tem que respeitar, mas a gente sempre traz, quem sabe a gente começa a criar um funil, que começa a criar um script de compra para poder pegar esse público pelo nosso gatilho. Mas é um negócio que a gente ainda também depende de aprovação, né? E às vezes o dono do negócio, o cara que está ali cuidando da empresa, quer aquele negócio já flash, uma comunicação mais rápida, né? E é isso que a gente prova que nós precisamos utilizar de várias táticas para conseguir atingir o resultado final. E no dia a dia, muitas vezes não existe muito tempo para parar para pensar, né? Então, Sim. tem demandas, tem metas para bater, vai pelo jeito mais tradicional mesmo, quando, na verdade, se de repente parasse para fazer uma estrutura melhor pensada, mais direcionada, talvez obtivesse até um retorno sobre o investimento melhor. Sim, né? Sim. E como eu falei também, né, o planejamento, né? Nós fizemos sempre um planejamento estratégico para os nossos clientes e com as empresas, até mesmo no meu canal ali que a gente trabalha com o show do imóvel, eu não chego a trabalhar dessa forma com os clientes. Só que a gente faz o nosso cliente parar para pensar também, tá, mas você já viu com a sua agência o que você vai fazer agora no mês de julho das férias? O que você está buscando? Então, por exemplo, eu tenho um cliente na minha área imobiliária, que eu trabalho bastante, que ele trabalha com venda de chalés para a Serra, que ele quer vender o chalé para a pessoa poder rentabilizar com o Airbnb, né, colocação temporária. Então, assim, a gente está ajudando esse cliente também a ver de forma que a gente possa criar novas experiências para as pessoas investirem nesses chalés dentro da Serra do Rio do Rastro. Então, olha só como a comunicação está mais complexa. E às vezes a pessoa que fala assim, não, faz um outdoor que já vai adiantar. Legal, é ótimo botar um outdoor na Serra, falar do novo empreendimento, mas será que só isso adianta? É uma comunicação com intenção, a nova proposta. Isso. Felipe, para resumir, consegue citar para a gente 3 habilidades primordiais num profissional 5.0? Bom, vamos lá. O ideal seria 5, mas eu vou tentar resumir em 3. Vamos para as 3 top. Vamos para as 3. Então, o primeiro é a gente trabalhar essencialmente com conteúdo. Né? Então, nós sermos hoje um jornalista, eu digo que deixou de ser jornalista. Hoje ele é conteudista. Então, é o que a gente precisa trabalhar, muito conteúdo, não só venda. O segundo ponto é todos nós somos contadores de histórias. Então, o storytelling hoje é a grande pegada da comunicação. Né? E para encerrar, experiência. Então, é a gente unir esse conteúdo, unir essas histórias com novas experiências. As pessoas querem ver pessoas, de novo, já, né, até sendo um pouco repetitivo, mas as pessoas elas gostam de viver novas experiências. Então, é o que eu falo, às vezes, de um restaurante, que às vezes, fechou o restaurante, mas foi tão legal o espaço. Mas o que ele criou de novidade? Né? Então, não é só a comida boa, não é só aquela bela estrutura que muitas pessoas fazem. Né? Eles querem ter novas experiências, tu tem que ter novidades, tu tem que ter um arraial de festa junina, tu tem que fazer na férias de julho um espaço kids para receber as crianças. Então, olha só o quanto mudou. É um ramo, eu falo do ramo de gastronomia, porque é um ramo que sofreu muito com pandemia, né? Depois com a recessão econômica, que os custos aumentaram, as pessoas não estão mais
consumindo tanto fora de casa, e é um momento que tem que se reinventar. E agora tá sofrendo também com as canetinhas, Eu né? ia falar, Também... os emagrecedores, né? Então é outro desafio. É outro desafio. Felipe, muito obrigada pela tua participação aqui, por dividir tuas experiências, os cases, por trazer pra gente essas novidades do novo Profissional 5.0. Muito valiosa a tua participação aqui com a gente. Obrigado, Elaine. Obrigado ao Clube de Marketing. E estamos juntos aí, prontos para atender. É isso, esse foi o Pede pro Marketing. Se você tem interesse sobre marketing, comunicação, fique ligado com a gente. Até mais!